Olá, sejam muito bem-vindos ao Poupar Investir Lucrar e eu sou o João Paulo. E hoje vamos ter aqui um episódio não tão ligado a ações, mas mais à gestão de empresas com ligação aos investimentos. Não percam nada. Quando alguém começa a analisar uma empresa para investir, é muito fácil cair imediatamente nos números. Sejam receitas, lucros, margens, dívida, fluxos de caixa, PR, EV sobre o EBITDA, dividendos, tudo isso é importante, sem dúvida. Mas existe uma pergunta anterior que muitas vezes é ignorada. Qual é afinal a posição desta empresa no mundo real? Porque é que uma empresa não existe apenas dentro do Excel, não é? Existe num setor, tem concorrentes, depende de clientes, está sujeita a regulações, pode ter uma marca forte, pode ter uma gestão excelente, pode depender demasiado de um único produto, pode estar numa indústria em crescimento ou pode estar num negócio que está lentamente a perder a sua relevância. E é aqui que entra uma ferramenta bastante simples, bem antiga e conhecida no mundo da gestão, a análise SWOT. SWOT significa Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Ou, em português, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É uma ferramenta que é utilizada há décadas por empresas para pensar estrategicamente sobre a sua posição competitiva. Mas também pode ser extremamente útil para os investidores. Não porque nos diga que a ação está barata ou cara, não diz de todo, não porque substitui a análise fundamental, mas também não substitui, ok? Mas porque se obriga a organizar o nosso pensamento. Um bocadinho à moda do nosso amigo Graham. E, sobretudo, porque nos obriga a olhar para aquilo que pode correr mal. E esta distinção ela é muito relevante, porque uma empresa pode parecer barata pelos seus rácios e continuar a ser um péssimo investimento. Da mesma forma, uma empresa excelente pode ser um mau investimento se o preço for extremamente absurdo. A SWOT ajuda-nos a trabalhar a primeira parte, a qualidade e a posição do negócio. Depois entra a avaliação. Mas o que é realmente uma análise SWOT? A SWOT ela divide a análise em quatro áreas. As duas primeiras são internas, forças e fraquezas. Já as duas seguintes são externas, oportunidades e ameaças. Esta separação ela é extremamente útil, porque existem coisas que a empresa controla relativamente bem e existem outras que dependem do ambiente externo. Uma empresa pode controlar custos, pode investir em investigação, pode melhorar produtos, pode reduzir dívida, mas pode reforçar distribuição, mas não controla a recessão, não controla uma guerra comercial, não controla totalmente mudanças regulatórias e não controla todo o aparecimento de uma tecnologia disruptiva. Esta distinção entre interno e externo faz-nos pensar com muita mais clareza. Primeiro são as forças, aquilo que a empresa faz bem. Vamos começar por elas mesmas. Aqui queremos identificar as características que dão vantagem à empresa relativamente aos concorrentes. Uma força, uma força pode ser a sua marca, é verdade. Pode ser tecnologia, pode ser escala, pode ser distribuição, pode ser uma base de clientes extremamente fiel, pode ser um custo baixo de produção, pode ser um balanço muito sólido, pode ser propriedade intelectual. O importante é perceber se essa força ela é realmente defensável, porque existe uma diferença enorme entre esta empresa é conhecida e esta marca permite cobrar preços superiores e manter clientes. A primeira é uma mera observação, já a segunda é uma vantagem económica. Imagina duas empresas do mesmo setor. Uma tem margens muito superiores e isto pode ser uma pista. Talvez tenha uma marca forte, talvez tenha custos mais baixos, talvez tenha maior poder de negociação. A análise SWOT ela ajuda-nos a perguntar porquê. E esse porquê pode ser mais importante do que o número isolado. Outra força pode ser a capacidade de gerar caixa. Uma empresa consegue converter lucros em fluxos de caixa livre de forma consistente, tem uma qualidade financeira diferente de outra que precisa permanentemente de investir enormes quantidades apenas para manter um negócio. Também podemos olhar para a estrutura de capital. Uma empresa com pouca dívida pode ter maior capacidade para sobreviver a uma recessão
ou aproveitar oportunidades quando os concorrentes estão em dificuldades. A força não precisa de ser espetacular. Às vezes é simplesmente resiliência. E resiliência pode ser uma enorme vantagem numa crise. Agora as fraquezas. Aquilo que preferíamos não ver, não é? E esta parte é particularmente importante. Porque quando gostamos de uma empresa, temos tendência para minimizar os seus defeitos. E a SWOT obriga-nos a colocá-los no papel. É verdade. Uma fraqueza pode ser uma dependência excessiva do único produto, ou até de um único cliente. Pode ser uma dívida elevada, margens mais baixas, custos fixos altos, gestão pouco consistente, baixa capacidade de inovação, exposição a determinadas geografias ou uma estrutura de negócios muito cíclica. O objetivo não é procurar uma empresa sem fraquezas, porque isso não existe, não é? Todas têm. A questão é perceber se as fraquezas são geríveis ou se são mesmo estruturais. Imagina uma empresa com uma dívida relativamente elevada, mas com fluxos de caixa previsíveis e capacidade clara de amortização. Isto é uma fraqueza controlável. Agora imagina uma empresa com dívida elevada, margens em queda e receitas extremamente voláteis. A mesma fraqueza pode ter aqui um peso completamente diferente. Por isto, a SWOT não deve ser uma lista. Deve existir hierarquia. Nem todas as forças são igualmente importantes, nem todas as fraquezas também. E aqui está uma regra que eu aplico. Se a análise SWOT de uma empresa tem 15 forças e 15 fraquezas, provavelmente ainda não identificaste aquilo que realmente interessa no negócio. Agora falemos das oportunidades, basicamente de onde pode vir o crescimento. E aqui entramos em fatores externos. As oportunidades são condições de mercado que podem beneficiar a empresa. Um setor em crescimento, uma expansão geográfica, mudança de hábitos de consumo, adoção de uma nova tecnologia, uma regulação mais favorável, consolidação de um determinado setor, aumento da procura, pois uma oportunidade não é automaticamente crescimento, é apenas potencial. A empresa precisa de ter capacidade para aproveitar. Por exemplo, podemos dizer que a inteligência artificial é uma oportunidade para muitas empresas, mas isso sozinho não vale nada. A empresa tem tecnologia, tem clientes, tem capacidade de investimento, tem alguma vantagem? Ou está apenas a usar a palavra IA numa apresentação a investidores? E é aqui que a análise tem de sair das narrativas. Também é importante não duplicar forças e oportunidades. Se uma empresa tem uma marca forte, isso é uma força. A possibilidade de utilizar essa marca para entrar em novos mercados, essa sim pode ser uma oportunidade. São coisas diferentes. Uma está dentro da empresa, a outra está no ambiente externo. Portanto, não misturem. Ameaças é aquilo que o investidor não pode ignorar. E esta é talvez a área mais útil da SWOT para investimento. Porque os investidores gostam naturalmente de oportunidades, mas gostam bem menos de ameaças. Mas é precisamente aqui que podemos evitar alguns erros graves. Uma ameaça pode ser um concorrente novo, uma mudança tecnológica, a regulação, dependência de matérias-primas, subida de taxas, pressão salarial, alterações fiscais, riscos geopolíticos, tanta coisa. Mudanças no comportamento do consumidor também estão englobadas. Ou, simplesmente, um setor entrar em declínio. É importante distinguir risco genérico de risco específico. Dizer uma recessão pode afetar a empresa é muito vago. Uma recessão pode afetar praticamente todas as empresas? A análise interessante é perceber como. A empresa tem custos fixos elevados, clientes sensíveis ao preço, uma dívida que precisa ser refinanciada? Se a resposta for sim, uma recessão pode ter um impacto muito superior à média. E a ameaça passa a ser concreta. A SWOT, atenção que não é análise fundamental. E este é um ponto importante para colocar este limite muito claro. Uma empresa pode ter um SWOT excelente, grandes forças, grandes oportunidades, fraquezas controláveis e ameaças geríveis. E mesmo assim, ser um mau investimento. Porquê? Porque pode estar demasiado cara. É por isso que a SWOT deve ser utilizada como uma parte do processo, não como uma conclusão. Pensa nela como uma ferramenta de organização. Primeiro percebes o negócio, depois analisamos os números e, finalmente, avaliamos o preço.
Se saltarmos à avaliação, estamos a confundir uma empresa boa com investimento bom. E este princípio é particularmente importante quando analisamos empresas muito populares. Toda a gente conhece a sua qualidade. A questão é saber quanta dessa qualidade já está incluída no preço. E onde é que podes encaixar a SWOT numa análise de investimento? Eu colocaria a SWOT depois de uma primeira compreensão do negócio. Ou seja, primeiro, o que é que a empresa faz, ou aliás, o que é a empresa, como é que ela ganha dinheiro, quem são os seus clientes, quem são os seus concorrentes. Depois fazemos uma SWOT simples. E só depois mergulhamos nos números. Isto evita uma coisa perigosa: começar por ver um PER baixo e depois procurar razões para justificar a compra. Se começarmos pelo negócio, a análise tende a ser mais neutra. Quando chegamos ao preço, já temos uma ideia mais clara da qualidade e dos riscos. E como é que tu podes fazer um SWOT sem complicares? Não precisas de software, não precisas de nenhum modelo elaborado. Uma folha dividida em 4 chega. Forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. Eu limitaria cada área a 3 ou 4 pontos realmente importantes, porque isso obriga a pensar. É fácil escrever 10, é. Difícil é escolher os 3 que realmente interessam. E também tentaria que cada ponto tivesse uma ligação económica. Em vez de escrever marca forte, escreveria marca forte que permite preços superiores e margens elevadas. Em vez de muita concorrência, escrevia entrada de concorrentes de baixo custo pode pressionar as margens. A segunda forma é muito mais útil. Transforma uma palavra num impacto potencial. Vamos dar aqui um exemplo e vamos usar uma empresa fictícia de pagamentos digitais. Não precisamos de 10 exemplos. Chega para percebermos a mecânica. Nas forças podíamos identificar uma grande rede de comerciantes, uma tecnologia estável, um balanço com pouca dívida. Já nas fraquezas, uma dependência elevada do volume de transações, as comissões sob pressão, uma grande exposição a determinados mercados. Nas oportunidades, crescimento dos pagamentos digitais, expansão para mercados menos bancarizados e novos serviços financeiros. Nas ameaças, concorrência de fintechs, regulação sobre comissões e nova tecnologia de pagamentos. Agora repara, a SWOT não nos disse para comprar, mas ajudou-nos a construir uma visão completamente equilibrada, pois sabemos onde é que ela pode crescer, sabemos onde é que ela pode falhar, e é exatamente essa a função. E a SWOT ela ajuda-nos a combater o viés da confirmação, e isto é particularmente útil para os investidores, porque gostamos de uma empresa, procuramos naturalmente informação positiva e a SWOT obriga-nos a fazer o contrário. Se escreveres 3 forças, também tens de escrever 3 fraquezas. Se estás entusiasmado com oportunidades, tens que analisar as ameaças. E isto cria uma espécie de travão mental. Não elimina o viés da confirmação de todo, mas torna-o mais visível. É uma frase simples, mas é extremamente importante. Nenhum negócio é perfeito. E não se consegue. Se tu não conseguires encontrar riscos, talvez ainda não tenhas compreendido suficientemente bem a empresa. A SWOT e a sua vantagem competitiva. Aqui existe uma ligação muito interessante com Value Investing. Uma das coisas que investidores como Warren Buffett e Charlie Munger procuravam é aquilo que muitas vezes se chama moat, uma vantagem competitiva defensável. Basicamente, moat é aquele círculo de água que divide o castelo de terra. Já agora, fica só a curiosidade. Pois a SWOT pode ajudar a identificar isso. Nas forças podemos encontrar marca, efeito de rede, custos de mudança, economias de escala, propriedade intelectual. Mas temos de ir além do nome. Um moat precisa de proteger o seu retorno económico. Se qualquer concorrente conseguir copiar facilmente, não existe aqui uma vantagem real. Por isso a SWOT pode funcionar como ponto de partida para investigar a sustentabilidade dessa mesma força. Em empresas cíclicas, o SWOT também é extremamente útil. Imagina uma empresa ligada a matérias-primas. Quando os preços estão elevados, os resultados parecem fantásticos. As margens aumentam, os lucros disparam e o PER até pode parecer muito baixo. Mas uma SWOT pode nos lembrar imediatamente da ameaça, que é a sua dependência de ciclos de preço. E isso muda a interpretação dos números. O lucro atual pode até ser sustentável. E é aqui que percebemos porque a análise qualitativa e quantitativa
têm de trabalhar juntas. Não se esqueçam disto. E já agora o mesmo acontece nos extremos opostos. Uma empresa cresce 30 ou 40% ao ano, parece extraordinário. Mas a SWOT pode mostrar fraquezas importantes, como dependência do financiamento externo, margens negativas, concorrência intensa, baixa fidelização de clientes. E neste caso, o crescimento não significa automaticamente qualidade. A análise vai-nos obrigar a olhar para a própria estrutura. Mas também podemos aplicar a ferramenta a empresas focadas em dividendos. Uma yield elevada pode parecer uma força. Mas atenção, o dividendo em si não é uma força se não for sustentável. A verdadeira força pode ser o fluxo de caixa previsível, baixa dívida, negócio defensável. Já as fraquezas podem ser baixo crescimento e uma grande ameaça à subida dos custos que questiona a capacidade de distribuição. A SWOT ajuda-nos a não confundir resultado com causa. E há um risco enorme nesta ferramenta: transformá-la num ritual. Preencher os 4 quadros, guardar e esquecer. Não serve. A SWOT ela deve ajudar a pensar. Não servir apenas para dizer que fizemos a análise. Também deve ser revista. Uma ameaça que colocaste pode desaparecer. Uma oportunidade pode transformar-se numa força. Uma força pode deteriorar-se. Empresas mudam. Aliás, muito frequentemente mudam. Por isso, uma SWOT feita há 3 anos pode estar completamente ultrapassada. E tu não precisas de rever a SWOT todas as semanas. Isso é demasiado. Não faz sentido voltar a ela. Aliás, só faz sentido voltar a ela quando existe uma mudança relevante. Uma aquisição grande, um novo CEO, alterações regulatórias, novo concorrente, mudanças tecnológicas, deterioração financeira, ou simplesmente na revisão da posição, ou quando publica resultados, por exemplo, e faz o relatório e espelha lá tudo. A pergunta é simples: a lógica do negócio mudou? Se sim, a SWOT também deve mudar. Uma utilização que eu gosto bastante é usar o SWOT numa tese de investimento. Porquê que a tese responde? Porque é que eu estou a comprar esta empresa? E a SWOT ajuda a estruturar esta resposta. Por exemplo, a empresa tem determinada força. Existe uma oportunidade específica. A fraqueza principal é controlável. E a ameaça mais relevante já está parcialmente refletida no preço. Agora temos algo muito mais interessante do que a ação caiu e parece barata. Temos uma lógica por detrás. Outro limite importante que quero-vos dizer é que mesmo com uma SWOT muito positiva, não significa que devas colocar 20% da tua carteira numa única empresa. O tamanho da posição depende de vários fatores, como as convicções que tu tens nas empresas, a volatilidade, a liquidez, a diversificação, risco financeiro, impacto potencial dos erros. E a SWOT ajuda a perceber qualidade e risco, não substitui a gestão de carteira, ok? E a qualidade de gestão pode aparecer em várias áreas do SWOT. Pode ser uma força, pode ser uma equipa com um histórico de boa alocação de capital, pode criar enorme valor por isso, mas também pode ser uma fraqueza. Aquisições destrutivas, diluição frequente, promessas não cumpridas ou incentivos mal alinhados. E aqui convém fugir dos discursos. Não interessa apenas aquilo que a administração diz, interessa mais aquilo que fez, o seu histórico, o seu capital allocation, os seus resultados. A SWOT deve refletir comportamento real, não expectativas ou promessas, ok? Outro erro comum é escrever oportunidades como se fossem garantias. Vai dominar a inteligência artificial, vai duplicar receitas. E isto não é nada de análise. Isto simplesmente é uma previsão que tu tens. Uma oportunidade deve ser formulada como possibilidade. Depois devemos avaliar a probabilidade e capacidade de execução. Quanto mais depender de acontecimentos incertos, menos peso deves ter na avaliação. O mesmo do outro lado. Descobrir uma ameaça não significa que devemos abandonar a empresa, pois, como já disse antes, todas as empresas têm riscos. A questão é perceber se esse risco agora está compreendido, se está refletido no preço e se a empresa tem capacidade para o enfrentar. Uma empresa com muitas ameaças pode continuar a ser interessante se o preço oferecer uma margem suficiente.
Outra com poucas ameaças pode estar demasiado cara e voltamos sempre à mesma ligação: qualidade, risco, preço. E também podes usar a SWOT como margem de segurança. E aqui entramos numa ligação interessante com o episódio anterior, com Benjamin Graham. Quanto maior a incerteza identificada na SWOT, maior pode ser a margem de segurança que exigimos. Imagina uma empresa com uma dívida elevada, pertence a um setor cíclico, uma grande dependência de uma matéria-prima. Mesmo que o negócio pareça barato, talvez seja prudente exigir um desconto maior. Agora imagina um negócio previsível, com pouca dívida, forte geração de caixa, uma vantagem competitiva clara. Talvez o risco aqui seja diferente. Não significa pagar qualquer preço. Significa que a qualidade das forças e ameaças influencia a forma como pensamos esse valor. E aqui existe uma nuance interessante. Também podemos utilizar esta lógica semelhante para analisar ETFs. Não exatamente empresa a empresa, ok? Senão isso nunca mais saías daí. Que ETFs com 500 mil empresas, só para fazeres a análise, estavas 3 anos, já aquilo tinha mudado tudo. Mas a estrutura do produto. A força pode ser baixo custo, a diversificação e a liquidez. Já as fraquezas, concentração setorial ou geográfica, tracking error, dependência de diversos mercados e as oportunidades, crescimento da classe de ativos e as suas ameaças, alteração regulatória e concentração excessiva e risco cambial. Não é a utilização tradicional do SWOT, ok? Mas todo o raciocínio continua extremamente útil. E também o podemos fazer para REITs. Podemos analisar um REIT como um negócio. A força pode ser o seu portfólio de qualidade, ocupações elevadas, contratos longos. Já as suas fraquezas há de ser a dívida, a concentração geográfica e as suas oportunidades, aquisições, crescimento das rendas e a ameaça, taxas elevadas, quedas do valor dos imóveis, mudança de procura. A estrutura ela é adaptável. O outro grande benefício é a clareza. No fundo, a principal vantagem da SWOT é bastante simples: claridade. Quando temos toda a informação espalhada por relatórios, notícias, apresentações e resultados, podemos perder a visão geral. A SWOT, ela resume, mas resume com estrutura. E é uma boa análise que deve permitir que, ao olhares para aquela página, consigas explicar em poucos minutos porque é que esta empresa é interessante, onde é que ela pode falhar e que fatores externos podem mudar a história. Se não conseguires fazer isto, talvez ainda exista demasiado ruído. E uma regra muito clara. Eu faria um SWOT com uma regra simples. Como já disse, 3 pontos fortes, 3 fraquezas, 3 oportunidades e 3 ameaças. Não porque 3 seja o número mágico, longe disso, mas porque obriga-te a selecionar. Se só puderes escolher 3, vais pensar muito mais sobre aquilo que realmente importa. E honestamente é isso que queremos. Prioridade, não quantidade. E evita usar palavras vagas, como boa empresa, mercado forte, gestão excelente, concorrência. Isto diz pouco ou quase nada. Tenta transformar cada ponto em impacto. Uma marca que permite preços superiores, mercado com crescimento estrutural, gestão com histórico de retorno elevado sobre o capital, entrada de concorrentes podem reduzir as margens. Agora sim, temos informação, como tu vês. E como é que tu podes utilizar isto antes de investir? Antes de comprares a ação individual, podes fazer muito simples. Pegas na página, divides em 4 e preenches. Depois, deixas de lado. No dia a seguir, voltas. Tentas remover aquilo que é irrelevante. Se no final conseguires explicar a empresa de forma equilibrada, parabéns, tens uma boa base para continuar. Depois, vai aos números. Receitas, margens, fluxos de caixa, dívida, retorno sobre capital e, finalmente, avaliação. Como vês, SWOT primeiro, números depois, preço no final. Não é a única forma de analisar, mas é uma sequência bastante lógica. Mas também precisamos de conhecer os limites desta análise. A SWOT ela não calcula valores intrínsecos, não prevê resultados, não mede probabilidades, não substitui demonstrações financeiras e não avalia automaticamente
A gestão, ela é extremamente subjetiva, é verdade. Duas pessoas podem olhar para a mesma empresa e construir SWOTs completamente diferentes. E isto não é necessariamente um problema e até pode ser extremamente útil, porque obriga a discutir hipóteses. Mas significa que devemos evitar tratá-la como uma ciência exata. É uma mera ferramenta de pensamento. E se tu fores um investidor iniciante, a SWOT pode ser particularmente útil porque reduz complexidade. Em vez de tentar dominar imediatamente 50 rácios, podes começar por compreender o negócio, o que é que a empresa faz bem, onde é que é vulnerável, onde pode crescer, o que pode prejudicá-la. Depois, gradualmente, ligas cada uma dessas respostas a dados financeiros e começas a construir uma análise real. E estes processos ajudam a evitar uma coisa: comprar primeiro, estudar depois. A SWOT funciona melhor antes de existir dinheiro emocionalmente ligado à posição, acredita? A análise SWOT é extremamente simples: forças, fraquezas, oportunidades, ameaças. 4 palavras. Mas quando são bem utilizadas, podem obrigar-nos a pensar sobre uma empresa de forma muito mais equilibrada. As forças mostram aquilo que sustenta o negócio. As fraquezas mostram vulnerabilidades internas. As oportunidades ajudam-nos a perceber onde pode existir crescimento. E as ameaças lembram-nos que nenhuma empresa opera isolada no mundo. Mas o mais importante é isto: SWOT não é uma decisão de investimento, é uma ferramenta. Depois, precisas de olhar para os números, sim. Perceber a saúde financeira, analisar a dívida, fluxo de caixa, margens e finalmente avaliar o preço. Porque uma empresa pode ter um excelente SWOT e continuar demasiado cara. Ou pode ter riscos evidentes e mesmo assim oferecer uma oportunidade se o preço compensar suficientemente esses riscos. Se nunca utilizaste esta ferramenta, experimenta na próxima empresa que estiveres a estudar. Mas não compliques. Uma página, 4 quadrados, poucos pontos, mas concretos. E depois pergunta apenas uma coisa: a história que eu vejo nos números é coerente com aquilo que eu escrevi aqui? Se for, tens uma análise muito mais robusta. Se não for, talvez tenhas encontrado exatamente o ponto que tu precisavas de investigar melhor. Obrigado por ficares até ao final e deixem-me só que eu vos diga só uma coisinha muito simples. Vem por aí muita coisa mesmo. E se ficaste até ao final, deixa-me um thumbs up nos comentários para eu saber quem é que são os verdadeiros resistentes.